E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez estamos aqui para falar sobre as duas graphic novels do Astronauta realizadas pelo Danilo Beirute. Bom, mais uma HQ nacional que a gente está falando aqui, né? Dessa vez pegando o artista Danilo Beirute, vindo de Bando de Dois, vindo de Necronauta. E, como posso dizer assim, dando uma nova visão, uma nova roupagem sobre um personagem muito bacana, do Maurício de Souza, o Astronauta. No caso, a gente vai falar aqui do Magnetar e do Singularidade, né? As duas graphic novels do Astronauta que saíram pelo selo gráfico MSP, que é o selo que pegou vários personagens do Maurício Souza, né, da Turma da Mônica e tal, e deu uma outra roupagem, muito interessante, né, pegaram vários artistas do cenário nacional muito interessantes, cada um pegando um personagem ali, dando a sua visão, uma visão até um pouco mais adulta, né, um pouco mais lírica até, e no caso do Astronauta, né, tivemos duas ficções científicas brasileiras muito bacanas, né. Eu gosto de brincar com... Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele perguntou, né, o que você achou e tal. Eu falei, olha, cara, o que esses caras, o que o Danilo Beirute e os outros autores, né, do MSP eles fizeram, foi analogamente, né, lógico, guardado devido às proporções, né, uma brincadeira, mas foi mais ou menos o que o Alan Moore, o Gaiman, o Morrison fizeram nos anos 80, com aqueles personagens clássicos da Charlton, aqueles super-heróis que eram cafonas, canastrões, tipo Sandman, e transformaram num bagulho, nossa, muito legal de ler, assim, completamente diferente. O Maurício de Souza sempre teve aquela pegada infantil, né? Metade do Brasil, eu incluso, foi alfabetizado lendo os personagens da Turma da Mônica. Aí você pega um negócio desses que é sério, mas ainda assim é muito divertido, é muito bem escrito, puta, é uma realização, né? Eu comparo bastante esse trabalho, cara, com Interestelar, né, do Nolan, principalmente porque a gente sempre discute aqui que muitas vezes o drama humano ele é incompatível com a ficção científica, né, com a ficção científica hard, né, com aquela de leis da física que foram pesquisadas e tal. E acho que ele consegue casar muito bem, né, esses dois mundos, como foi o caso do Nolan, né? A gente pode até dizer que essa dificuldade inerente ao gênero ficção científica, né, se é que ficção científica é um gênero, como a gente está sempre discutindo aqui, né, tem muito a ver com aquela frase do Spinoza, né, que diante de uma perspectiva cósmica tudo é pequeno, né, então como você torna importante o drama humano, o drama no caso aqui de uma pessoa, né, no Interestelar a gente tinha um drama não só de uma pessoa, mas de um planeta inteiro, né, no caso, focado no Cooper, mas aqui é só o astronauta, né. E eu acho que essa dificuldade aí exposta, resumida aí na frase do Spinoza, ela é perfeitamente contornada no trabalho do Danilo Beirute e em duas histórias curtas, né. Como você mesmo falou, a perspectiva cósmica que de repente ele se dá conta e aquilo oprime ele de uma forma muito intensa. E não tem nada acontecendo, mas é justamente o não haver nada acontecendo, é o nada que oprime, a perspectiva diante da imensidão do universo, principalmente preso à figura do Magnetar, que é brilhantemente usada por ele. Inclusive por isso eu considero o Magnetar até melhor do que o Singularidade, porque o Magnetar ele é mais calcado na ficção científica, mas mais na parte da ciência da ficção, né? O Singularidade já é o inverso, é mais a parte da ficção do que da ciência. E ele usa a presença desse Magnetar brilhantemente bem explicado, assim, sutilmente, sem ser pedante, para construir essa narrativa humana. Como você falou, né, assim, das produções de ficção científica brasileiras originais, querendo ou não querendo, o Astronauta, que é um personagem infantil, acabou virando uma referência. E é legal que, assim, mesmo tendo essa visão, que assim, é complicado uma criança pegar e ler essas HQs, né? Porque, não é o público dela, né? Até o próprio lance, até que você falou lá da ciência, está muito em pauta, e não uma ciência ingênua, né? De fato, a criança não vai curtir os momentos de tensão, a criança provavelmente não vai entender, né? Ele mexe muito com a ideia do tempo, até na diagramação, quando vai passando os dias, os quadrinhos vão se multiplicando, assim, né? Mostrando que aquilo é uma rotina. A criança não tem essa noção do tempo como um adulto tem, né? Entretanto, mesmo assim, o Beirute ainda consegue manter uma certa
não uma ingenuidade, ingenuidade não é a palavra, mas uma certa Simplicidade, inocência, né, né? Uma simplicidade, então, principalmente na figura do avô, né, do astronauta, né? Então, é aquela coisa, o que meu avô dizia, eu vou conseguir usar agora, depois. A sabedoria do interior, né? Nada mais em oposição do que, sei lá, um magnetar no espaço, aquela vastidão, aquele milagre cósmico, né? Com a vida numa fazendinha, né? Sim. De novo, você usou a referência do Interestelar, a figura do avô serve como uma âncora para ele, né? Nesse momento em que ele está à deriva no espaço, a figura do avô serve como uma âncora, mais ou menos como a figura da filha do Cooper acaba servindo assim na trajetória do filme, é a âncora que mantém a sanidade dele diante daquela situação. Então, assim, você pega, tirando toda essa parte mais cabeçuda, mais tensa, tal, a estrutura, assim, o começo e o final e como os dois se ligam, ainda é uma estrutura de uma HQ infantil para criança, né? E isso, acho que é o brilho daqui, porque se não tivesse isso, fosse só ficção científica, cabeçuda, alguma coisa assim, seria uma história de ficção científica meio... Não qualquer, porque é boa, mas ela seria um pouco mais genérica. Agora, tendo esse toque, eu acho que dá aquele brilho, assim, sabe? Coisa que no Singularidade já tem menos. Entretanto, Singularidade eu acho que é um complemento muito legal, é como se fosse um pós-fácil, né? Então, depois do que o cara passou, legal, ele conseguiu sair e tal, mas quais são as consequências psicológicas desse isolamento? Aí chega o Singularidade, é trabalhado isso e no final justifica, tipo, esse cara aguenta. Então, mesmo que não tenha ainda um brilho que eu acho que tem no Magnetar, eu ainda acho que o fechamento seria muito bom. E eu achei a escolha que ele fez para a transição do Singularidade uma boa escolha, porque em termos de estrutura narrativa, são dois quadrinhos muito distintos um do outro, né? Assim, é visível a diferença. Um tem uma pegada muito intimista, o outro já é uma coisa mais voltada para a ação. Um vai explorar mais a ciência, como eu falei, o outro vai explorar mais a questão da ficção. E eu achei essa escolha muito interessante e muito apropriada, embora eu ache o Singularidade menos bom do que o Magnetar, porque mostra assim, a gente tem que valorizar o autor, entendeu? O Beirute. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, eu considero o Beirute um dos melhores caras em atividade aqui no Brasil. Já ouvi pessoas dizendo que a regra para você ter um quadrinho dinâmico, um quadrinho bacana, é que todas as páginas deveriam ter um close, um plano geral e uma figura de corpo inteiro, né? Mas isso, evidentemente, chega a ser uma exigência comercial para o artista se manter trabalhando, né? Aqui no caso... um beabá, né, cara? Uma cartilha de regra, tipo, para produção em massa. Né? Exatamente. Aqui não, aqui você vê que as páginas, elas seguem aquilo que a história pede, né? Sem nenhum tipo de pressão, sabe? Sem nenhum tipo de egotrip, né? Que a gente sempre critica em vários outros artistas, ou mesmo no cinema e tal. E isso é muito bacana, cara. Isso mesmo no caso do Singularidade, que é um negócio mais voltado para aventura mesmo, né? Que lembra até um episódio de Star Trek, né? Se você parar para pensar, né? Um artefato perdido no espaço que se revela outra coisa, e até a própria discussão, né, que foi muito polêmico, né, na virada dos anos 70 para os anos 80, né, com o próprio Gene Roddenberry, que, Star Trek não é para ser militarizado, Star Trek é um negócio da exploração, né? Não é simplesmente uma releitura desse personagem que era infantil, agora tornado adulto e jogado em situações aleatórias. Não, existe uma progressão. Os eventos servem à construção do personagem. E é um personagem, assim, eu tive a oportunidade de ler outras graphic novels da MSP, e o Astronauta é de longe a melhor, cara, porque tem essa construção narrativa e tem essa construção do personagem, tem a questão da diagramação servir a essa construção. Assim, mesmo que não tenha sido intencional, o Beirute, ele é um artista de uma versatilidade, de uma qualidade, que entende que a HQ ela tem que funcionar como um todo, diagramação, estrutura narrativa, cores também. A gente não falou ainda disso, mas as cores da Chris Peter, dos 2 volumes, uma das melhores coloristas do Brasil, de longe, as cores dela são belissimamente bem usadas pelos desenhos do Beirute. Então, assim,
é uma HQ que pode não ser um marco revolucionário, mas nada é desperdiçado, assim. E quando eu já mencionei isso sobre outras HQs aqui, quando a gente fala que nada é desperdiçado, é porque é uma HQ muito boa. Cara, sobre as cores, eu queria falar que é um trabalho tão simples, né? É simples assim, mas não como demérito, mas uma simplicidade que casa com o traço do Beirute, né? Não quer ficar jogando brilhozinho de Photoshop para todo lado, né? Como a gente vê no mercado americano hoje em dia. E assim, acho que os caras, até no mercado americano, que é a linha de produção, se eles conseguissem enxergar aonde cabe simplicidade, eles seriam muito mais rápidos, né? A roda ia girar muito mais veloz. E tem uma outra influência, né? A gente falou de alguns filmes e tal, tudo mais. Só que tem uma outra que eu lembro bastante, é bem marcante. Não sei, talvez se você vai saber, mas acho que o topo sim, do jogo The Dig. Sim. Você jogou? Eu joguei. O jogo The Dig, cara, assim, principalmente o Singularidade, né? O lance deles ir num lugar, ter lá uma sonda extraterrestre e tal, e fica aquela disputa, né? Do lado militar, do lado mais humanista também. Então, assim, pra quem jogou The Dig e tal, lembra, nossa, daqui vai ser uma viagem nostálgica incrível. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui, a parte melancólica da história, que assim, são pouquíssimos momentos, tanto no Magnetar quanto no Singularidade, que ele lembra da Ritinha. Então são pequenos momentos, são pequenos vislumbres, né, que ele lembra da Ritinha, e assim, isso daí não é mais aprofundado, não mostra ele chorando, assim, nem nada. Só que assim, é engraçado que eu lia Astronauta, assim, nossa, fazia muitos anos, assim, que sei lá, 15 anos que eu não lia Astronauta até ler essas graphic novels, né, o Astronauta do Maurício de Souza mesmo. E daí eu li aqui, assim, eu não relembrei daquelas histórias, mas eu lembrei da sensação, tipo, na hora que tem a menção da Ritinha, eu fiquei mal pelo cara, sabe, na hora, assim, mesmo que a história não puxe pra isso, só joga aquilo lá, só joga a isca e eu, mergulhei o anzol, puxei a corda. E é o close, o detalhe de um olho, né, que tá lacrimejando, né, isso é... Além de tudo, é também uma boa ferramenta de divulgação de ciência. Pra caramba. Se você quiser levar isso aqui, por exemplo, eu que até algum tempo atrás era professor, se você quiser levar isso aqui para uma sala de aula e pegar para explicar coisinhas relativas à física, até um pouco de química, por que não psicologia, cara, você puxa um monte de coisa dali, tem um monte de conversa que sai dessa HQ e mais importante de tudo, principalmente no Magnetar, menos no Singularidade talvez, mas tudo tem fundamento. Tudo tem fundamento. E como eu disse agora há pouco, é bem explicado, mas de uma maneira sutil, sem ser condescendente ou pedante com o leitor. Então, assim, é um trabalho muito redondinho, é muito bem fechadinho. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site, curta a nossa fanpage no Facebook, também temos Twitter, Google+, Instagram, e é isso, até semana que vem.